E chamo a professora doutora Janaína Dantas Germano Gomes, pesquisadora do Adotiva, Associação de Pessoas Adotadas. Bom dia a todas e todos, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, caros amigos da atuação com a temática, prezadas pessoas em situação de rua aqui presentes. Meu nome é Janaína Gomes, eu sou doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e me dedico ao tema da atuação judiciária nos casos de destituição do poder familiar de mulheres em vulnerabilidade. E eu gostaria de começar pela história da Daphne. A Daphne é uma das muitas mulheres em situação de rua do nosso país. Ela vive entre a rua, residências precárias, vive de bicos, trabalhos informais. Quando gestante, ela passa a morar em um centro de acolhida. Realiza parcialmente o tratamento para sífilis, o pré-natal e para o seu uso de drogas. Quando nasce sua filha, ela passa a amamentar a criança e cuida dela bem. O que acontece na sequência, senhor ministro, é um fluxo conhecido das pessoas que atuam com as mulheres em situação de rua. O caso é encaminhado já no dia do parto a uma das varas da infância e juventude. Neste caso, São Paulo, mas poderia ser Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis. Afirma-se que a criança nasceu saudável e passa bem, mas fica sob observação, que Daphne fugia do serviço, que é usuária de substâncias, mesmo sem nenhum laudo toxicológico nos processos, e encontra-se em situação de rua. Em 4 dias, chega a decisão de separação liminar do convívio e, antes da conclusão do processo, que ocorreu em 5 meses, o bebê já tinha sido adotado por uma nova família. Nesse processo, Daphne buscou a defensoria, que juntou laudos, buscou tratamento, levou testemunhas de que não oferecia risco à criança, pediu pelo seu direito de amamentar a sua filha, que foi indeferido. Daphne nunca mais viu e nem verá a sua filha. E este não é um caso isolado. Estamos tratando, senhor ministro, de violações transgeracionais a direito que se equiparam ao desaparecimento forçado de pessoas. Eu juntarei nessa oportunidade os relatórios da clínica da USP e da UFMG que demonstram as violações que esse caso da Daphne exemplifica. Hoje, pelos dados disponíveis no Sistema Nacional de Adoção, não é possível saber com precisão quantas mulheres como Daphne perderam seus filhos e quantos filhos elas perderam, e pela miséria na qual vivem, mas na qual elas não querem viver. Essas histórias ficam restritas àquelas pessoas e pesquisadoras que, como grupo de requerentes que me apoia para essa breve fala, da PUC São Paulo, da URGS, da USP, têm demonstrado há décadas. No Brasil, a despeito da proibição da destituição por pobreza, ela é agente central dessas separações, muitas vezes sob o nome vago de negligência ou risco em abstrato às crianças e em procedimentos acelerados pelo judiciário, que responsabilizam até mesmo profissionais e atropelam encaminhamentos da saúde, em nome da suposta garantia de direitos às crianças, elas são retiradas de suas famílias. Como perguntaram Sônia Lansky e Márcia Paris em BH, afinal, de quem é esse bebê? A partir desse seu pedido, ministro, eu queria apresentar alguns aqui que me cabem nos segundos que me restam, imagino. Então, o primeiro deles, uma sugestão de uniformização para os tribunais que seja obrigatório disponibilizar todos os acórdãos de sentenças sobre esses casos. A gente não consegue acessar pelo banco de sentenças e pesquisas quantos são esses casos, quantos casos foram decididos de destituição do poder familiar para que a gente possa rastrear as mulheres em situação de rua. Que nas destituições o Poder Judiciário se assegure, antes da concessão de liminar, o cumprimento da nota técnica 01 de 2016 do Ministério da Saúde, que estabelece um fluxo de atendimento a essas mulheres. Isso implica articulação de diferentes serviços, acesso à família de origem, garantia de direitos, e não o mero retorno da mãe à rua. Que seja necessária e não facultada a presença de secretarias como habitação, moradia e saúde, nas audiências concentradas, aumentada a precisão do Sistema Nacional de Adoção, para que conste os motivos que levaram as crianças ao acolhimento, não bastando negligência, e que se acompanhe o acesso ao direito das famílias que foram destituídas, como as normas internacionais determinam. E que seja criada, excelentíssimo ministro, uma iniciativa dentro do Poder Judiciário para apurar essas denúncias de violações aos direitos das mulheres nessas ações de destituição, para a qual, desde já, nos dispomos a compor. Em 4 dias, não há nenhuma condição do exercício da ampla defesa do contraditório. Lamentavelmente, ministro, a violação dos direitos das mulheres se dá em nome do cuidado com as crianças nos processos. Observei em meu doutorado que se fala nas sentenças que essa é uma forma de cuidado e proteção das crianças. Queria encerrar aqui
trazendo a fala de diversas instituições, escolhi a adotiva para colocar em destaque, porque esse é um espaço não só jurídico, mas político, mas para dizer que as pessoas adotadas hoje, quando vão buscar suas biografias, se deparam com famílias de origem negligenciadas pelo Estado, com processos judiciais que demonstram a pobreza de suas mães e a entrega por falta de recursos. Concluindo, essas famílias, assim como as famílias que se compõem pela via da adoção, não têm interesse na violação dos direitos das suas mães biológicas e famílias de origem, em especial as com trajetória de rua. Elas têm interesse na garantia dos direitos e no cumprimento da Constituição Federal. Obrigada.